Oi, gente, eu sou Eloá, do Grupo Impacto, e a gente tá aqui pra mais uma entrevista com as nossas intercessoras hoje. E é isso. Vamos lá, primeira pergunta. Vamos lá. Qualquer pessoa pode interceder pela vida das outras pessoas? Olha, qualquer pessoa não pode interceder pela vida do outro. Por quê? A pessoa, para poder interceder, ela tem que estar bem espiritualmente, ela tem que estar jejuando, ela tem que estar orando, tem que estar lendo a palavra de Deus, porque às vezes você entra numa causa que vão se levantar muitas coisas contra você. E você tem que estar com a tua vida alicerçada. Você tem que orar, você tem que buscar. Então eu tenho certeza que não é qualquer pessoa que está preparada para estar na intercessão. Eu concordo com a Claudinha. Nem todos podem fazer esse trabalho de intercessão, porque como todo trabalho na igreja, é um trabalho muito importante. E as pessoas da intercessão, elas estão diretamente à frente no campo de batalha. A batalha que nós não vemos, que é a batalha espiritual. Então não tem como qualquer pessoa, eu vou interceder pela vida do fulano que eu quero que ele seja Jesus. Vou lá interceder. Não. Tem que ser uma pessoa que esteja se preparando, buscando mais ao Senhor, pedindo cobertura espiritual, porque é um trabalho bem difícil, como todo trabalho da igreja, mas o trabalho de intercessão é bem complicado, sim. Segunda pergunta. Qual é a diferença de oração e intercessão? A diferença é que a oração, você está ali naquela intimidade, né? Você está ali naquela intimidade com Deus. Muitas das vezes você ora assim, uma coisa particular sua, ora pela tua família, mas a intercessão, quando você começa a orar, você busca clamor. Assim, aquela dor que você sente pelo outro. Então você começa a clamar. Então há essa diferença entre uma oração que você está ali orando, buscando, está ali buscando uma busca do Espírito Santo, então orando pelo teu pai, pela tua mãe. Mas quando você está intercedendo, aí já é diferente. Aí, assim, no meu ver, quando eu estou intercedendo, é como se eu estivesse gerando. Eu boto assim, entendeu? Eu estou gerando aquilo que me traz dor, porque você está lutando por uma pessoa. Às vezes você está orando por uma pessoa que está doente, às vezes está no leito de dor. Então você vai clamar, você vai, Senhor, cura essa pessoa. Não, você vai clamar mesmo. Você vai clamar, você vai brigar, você vai estar numa guerra. Você vai estar numa guerra espiritual por aquela pessoa. Então há essa diferença entre a intercessão e a oração. O canal, né? O canal que... isso é bem legal. Tá bem isso preparado pra isso. É isso mesmo, é isso que a Claudinha falou. A oração, você tá ali com o seu momento de intimidade com o Senhor. Uma oração, né, normal, aquela oração que a gente está falando com o nosso Pai. E a intercessão, você está intercedendo, você está sendo esse canal da pessoa com o Senhor. Às vezes você está sendo a voz de uma pessoa que não está conseguindo clamar. Você está intercedendo ali para aquela pessoa que está sem forças. Então, pode... Mas interceder só por pessoa mesmo ou pode ser por outra coisa? Sim, aqui na igreja a gente faz também intercessão. Aqui na igreja e em todas as igrejas. Tem aquele período de intercessão quando vai começar um projeto. Igual teve o projeto da Conferência do Espírito Santo. O trabalho de intercessão ele começa antes, durante e depois. Nós começamos um mês antes da conferência, nós começamos a orar, jejuar, com busca mesmo, porque a gente ia entrar num campo de batalha. Porque o mundo carnal, o mundo terreno é isso que a gente consegue ver aqui com os nossos olhos carnais. Mas o mundo espiritual é algo além. Então a gente não pode entrar num campo de batalha, numa guerra espiritual, porque o inimigo ele não está satisfeito. Porque o mover do Espírito Santo, através da intercessão, vidas são libertas, pessoas são transformadas. Às vezes pessoas com pensamento suicida ou com pensamento de autodestruição, ali há transformação. Então, assim, o trabalho de intercessão é para ser essa ponte, é para ser esse canal. Então, o trabalho ele é antes, durante, né? Durante a gente precisa também estar ali ligado com o Senhor,
A todo momento os nossos olhos têm que estar bem atentos, a gente não pode, agora eu vou relaxar um pouquinho porque já chegou. Não, aí que a gente tem que estar ligado mesmo. E o depois também é muito importante porque é a concretização de tudo aquilo que aconteceu, todo aquele mover. A gente continua pedindo ao Senhor que o Senhor continue agindo poderosamente, que as vidas possam ser consolidadas mesmo, a transformação pode ser de fato realizada por completo. Então, eu até esqueci a pergunta. Eu até esqueci a pergunta. Qual era a pergunta? Só falar uma coisa de oração. Então, aí essa que é a diferença, porque uma oração você vai orar por um projeto, Senhor abençoe. A intercessão não, você está ali suplicando, você está ali mesmo dedicando a sua vida, colocando o amor mesmo, porque não tem como ter intercessão sem ter amor, não tem como. Porque a primeira coisa é você amar aquilo ali que você foi chamado e se dedicar àquilo. E isso também é em outras áreas da igreja, né? Porque senão não tem como você fazer algo sem o amor. Como. Acho que aqui é muito, a gente utiliza muito E isso. como a pergunta dele, e quando a gente fizemos essa intercessão na coisa do Espírito Santo, na conferência, a gente, antes também da gente entrar nessa batalha da intercessão, a gente também começou a orar pela gente. Porque antes de a gente também começar nessa batalha, a gente tem que jejuar, a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia. Porque a gente também, a carga que vem no mundo espiritual, vem sobre a nossa vida. E se a gente não estiver preparado, se a gente também não estiver orando, que às vezes a pessoa fala assim, orar é simplesmente orar. Não é. Não é, porque como ela falou, a gente está batalhando no mundo espiritual. Então são vidas ali sendo resgatadas. Porque muitas pessoas, quando vieram na conferência, aqui do Espírito Santo, você vê várias pessoas. E a gente não conhecia, mas a gente estava aqui batalhando. Enquanto vocês estavam lá, vinha sempre um aqui, aqui em cima, a gente estava na batalha. Cada hora era um, e meia hora, né? Era uma pessoa que estava orando. Então essa é a importância da intercessão. Legal. E na concepção de vocês, como vocês acham que seria como orar de forma correta? Porque muitos adolescentes aqui têm dúvida, né? Tipo, vou orar, tá feio, tá horrível. Não consigo orar, não sei. E isso é o que muitos adolescentes sofrem ainda. O que acontece? Nós temos que ter um relacionamento com Deus. A gente não tem oração certa, não tem oração perfeita. A gente tem que ter relacionamento. Por quê? Se você começa continuamente, eu acordo de manhã, vou orar. Eu acordo de tarde, vou orar. A hora que eu tenho oportunidade, vou orar. Você já está começando a ter, sabe o quê? Um relacionamento. Não é a oração certa, é um relacionamento. Se você não tem um relacionamento com Deus, porque Deus é assim, é teu amigo. Então, se eu estou passando por alguma coisa, eu vou contar para quem? O meu amigo, eu vou contar para Deus. Então, eu vou começar o quê? Ter um relacionamento com Ele, o de oração. Porque oração é a mesma coisa que você está conversando. Às vezes você não está orando, você está conversando com Deus. E como é que Deus vai te dar a palavra? Em oração, buscando a Ele. Mas fulano ora perfeitamente, fulano ora que é uma maravilha. Mas é o relacionamento dele com Deus. Isso que eu também comecei a aprender. Porque se você não tem relacionamento, você não tem intimidade, porque é igual o teu amigo do lado. Se você conversa com ele, você vai saber, ele vai saber o que você sente, você vai saber o que ele sente. Não fica um relacionamento? Então, às vezes, Deus até sabe o que você sente, mas você tem que estar ali conversando. Você olha isso, aquilo, outro. Mas se eu não tenho relacionamento com Deus, gente, a gente vai ser distante. Então, quando eu for orar, eu não vou muito saber orar, porque eu não tenho relacionamento. Eu não falo com Deus, eu só falo com Deus na hora que eu preciso, na hora que eu vou orar. Não, Deus eu tenho que falar toda hora. E se você fala constantemente, deve vir o costume, né? Exatamente. Vira uma intimidade. E vira uma intimidade. Então, você vai, fulano, ora para fulano. Não, eu estou sempre orando com Deus. E Deus vai te dar inspiração. O Espírito Santo, ele vai falar com você. E quando a gente ora, fala, Senhor, me ajuda. Porque orar nós não sabemos não. Mas a gente tem a ajuda do Espírito Santo. Mas se a gente está em comunhão com Ele, sempre ali em comunhão com Ele, com certeza Ele vai colocar a palavra no teu barco. Claudinha já falou tudo, né? É isso, a oração não tem uma forma correta de você orar. O Senhor, ele não fica lá do alto falando, esse daí orou bonito, esse daí orou feio. Ele não fica. Porque hoje em dia os adolescentes, a maior dificuldade deles é orar e falar em público. Orar em público, né? Então fica muito ruim pra eles. Tipo,
Você vai orar hoje. Pra eles, o mundo acabou ali. Eles começam a tremer perna e acabou. E é uma questão que a Claudinha falou, é o relacionamento, é a intimidade, é você tornar aquilo ali constante. Se você é um adolescente e só ora aqui na igreja, você nunca vai ter essa constância, você nunca vai ter esse relacionamento. E o relacionamento, a intimidade com o Senhor e a oração cada vez mais sendo aperfeiçoada é a questão de constância, é a questão de inspiração do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fluindo, vai vindo as palavras, porque quando a gente está ali orando, eu vou falar da intercessão, né, que é o nosso caso. Quando a gente vai orar pela vida de uma pessoa, quando a gente está ali intercedendo pela vida de uma pessoa, a gente às vezes nem conhece a pessoa, a gente não sabe o que a pessoa está passando, não sabe pelo que a pessoa está precisando ali ser falado naquele momento, ouvir naquele momento. E muitas vezes a gente fala coisas sendo inspirado pelo Espírito Santo que bate direitinho ali com o coração da pessoa, entendeu? Então, assim, não é uma forma correta, eu orei certo, eu consegui chegar no coração. Não, é a inspiração do Espírito Santo, é só Ele que faz a nossa oração ser cada vez mais... Pode falar. Pode falar? A tia que tinha falado, aí tinha falado que tem que ter intimidade. Como ter essa intimidade? É a constância. Vou dar pra ela. É a constância. A intimidade é da mesma forma com um amigo. Seu melhor amigo. Você tem um melhor amigo? Uhum. Ele só se tornou seu melhor amigo por quê? Por cada vez mais você está próximo dele. Você não tem relacionamento com quem é distante. Então, essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor vem pela constância que você busca Ele. Ele está ali a todo momento. Você precisa estar buscando Ele, que aí vai vir a intimidade, vai vir inspirações de palavras na oração. E é isso. Então, é a constância. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Não é tá lá fazendo comida e tá orando. Tá lá na escola e tá orando. Tá em espírito de oração. E tirar o seu momento com o Senhor também é muito importante, os devocionais. O que os intercessores fazem antes de qualquer oração? Antes de qualquer coisa que vocês podem fazer na igreja, o que vocês fazem antes? O que vocês fazem antes de qualquer oração, qualquer evento, qualquer coisa que tenha antes, vocês fazem o quê? Se preparar. A gente tem que se preparar. Jejum, como a gente foi falado, jejum, ler a palavra, né, gente? Porque não adianta, a gente tem que estar tudo em comunhão. A palavra, o jejum e a oração, a gente tem que estar em comunhão. Porque a gente não entra numa batalha sem uma arma. A gente não entra numa batalha sem uma espada, sem um escudo, sem um capacete. A gente não pode entrar numa batalha assim. Então, para a gente poder entrar numa batalha, primeiro o Senhor Jesus ele vai nos preparar. E como é que a gente é preparado? Não está indo não? Não, tá bom. Como é que a gente vai ser preparado nessa batalha? Através da leitura da palavra, através da oração e através do jejum. Porque não adianta, porque se um soldado ele for numa batalha sem uma espada, com certeza ele vai ser morto. É o que acontece com a gente está em guerra. A gente tem que entender que nós estamos em guerra. Guerra que é espiritual. E essa guerra nós temos que ter esses 3 elementos junto com a gente, que é a palavra, que é a oração e o jejum. Então, sem esses 3, é isso que a gente faz. A gente tem que se preparar. É difícil? Muitas das vezes é. Às vezes a gente quer, não. Mas nós temos que fazer. Porque se a gente não fazer, como é que a gente vai entrar numa batalha? Vocês, tipo, são soldados, né? Que precisam se preparar antes da guerra. Nós somos soldados. Nós somos soldados. É fácil? Não é, mas eu vou te falar. É maravilhoso. Porque você sabe que você vai entrar nessa batalha com essas armas, você vai sair vencedora. Então, isso é maravilhoso. Qual é a pergunta mesmo? Esqueci. O que os intercessores fazem? É o que a Claudinha falou. A gente não pode ir para um projeto ou orar por uma pessoa sem estar preparado. Então, a gente precisa fazer o jejum, porque o jejum ele é importantíssimo, porque é aquele período que você tira para mortificar a sua carne. Você está ali negando os prazeres, né, que é o alimento, para poder você ter uma proximidade com o Senhor. Não é uma barganha, Senhor, eu vou fazer o jejum e eu quero que o Senhor ore lá, eu ore e aconteça. Não é isso.
Você faz o jejum para preparar o seu espírito estar atento. Então é assim, a gente ora, jejua constantemente, busca o Senhor e pede o direcionamento do que a gente vai orar, de como vai ser, e pede também a cobertura espiritual, que a gente precisa, porque quando entra numa guerra, a gente pode, o inimigo ele não está satisfeito, né? Então pode vir retaliação, pode vir coisas que podem prejudicar, né, a nossa vida, e a gente precisa estar constantemente buscando essa preparação, que é a leitura da palavra, né, tá? A oração, o jejum, e é isso. Se preparando, né? Se preparando constantemente. E ser um canal, e pedir ao Senhor que, falando muito, né? Pedir ao Senhor que nós possamos ser, que Ele nos permita que sejamos um instrumento de bênção para aquela pessoa. Eu acho que isso é o mais importante, que quando a gente entra nessa intercessão por uma vida ou por um projeto aqui da igreja, né, por uma salvação de uma pessoa, que a gente peça ao Senhor, porque eu acho que a gente deve sempre pedir, né, ao Senhor, Senhor, me usa, que eu possa ser um canal de bênçãos ali na vida dessa pessoa, me tenha como um instrumento teu, para através de mim o seu agir possa acontecer. A gente acaba sendo intermédio, né? Um canal. Acaba esse canal, né? A gente vai lá e volta. E Jesus, ele é maravilhoso. Na minha cabeça eu tô imaginando vocês com roupinha de soldado orando pelas pessoas. É isso aí. Quem agora? O que vocês são na vida das pessoas? Eu tenho que programar a pergunta, gente, porque eu botei ali mais seco, entendeu? Aí eu vou falando. O que nós somos da vida das pessoas? Nós somos esse canal de bênção. Nós queremos ser esse canal de bênção na vida da pessoa. Por que que acontece? Muitas das vezes a gente é aquela pessoa que, por exemplo, está lá no leito de dor e ela não tem forças para poder orar. E nós somos essa força através do Senhor Jesus na vida dessa pessoa, que a gente pode orar por ela. A gente pode clamar por ela. Nós somos aquelas pessoas que, muitas das vezes, aquela pessoa sai da igreja e não consegue voltar. E nós somos esse intermédio, esse canal de bênção para aquela pessoa que está lá fora, precisando de uma oração, precisando de uma ajuda. E nós somos esse canal de bênção. Então, eu tenho certeza que o Senhor nos botou para ser importante, para amar essa pessoa. Entendeu? Para amar, porque nós temos que amar. Porque se nós não amarmos, nós não vamos ser nunca canal de bênção para ninguém. O que nós temos que fazer é com amor. Então a gente passa a ser importante, né? Não, o Senhor Jesus passa a ser importante para aquela pessoa, porque nós, como ela falou, nós só somos um instrumento. Nós só somos usados, nós somos, como é que eu posso dizer? A gente está completando, nós estamos aqui completando a obra que o Senhor já fez. Nós só estamos completando aquilo que Ele já fez. Né? Nós só estamos completando. Então, quer dizer, o Senhor só está nos usando para terminar de fazer aquilo que Ele já está fazendo, que Ele já tem feito, desde aquela para lá atrás. Então, nós somos só esse canal de bênção. Então, eu acho que nós somos aquela pessoa, aquela mão. Nós somos aquela mão através do Senhor Jesus, que através da nossa oração, que através do nosso clamor, a gente levanta, né? A gente não pode nem ver, mas eu creio que a nossa oração ela é respondida pelo Senhor, e a gente levanta aquela pessoa que precisa de uma ajuda, que precisa de uma pessoa que levante ela, que ore por ela, que clame por ela. Porque quantas pessoas que estão até mesmo desanimadas, que estão até mesmo frustradas, amarguradas. Então a gente toma esse canal na vida dessa pessoa, que às vezes não está tendo força para se levantar, até quer, porque as pessoas querem, mas a gente tem um inimigo feroz, a gente tem um inimigo. Oi? É porque a gente tem a aula dele, aí a aula dele, o Daniel falou que o inimigo lá é o Rogério, aí a gente Então a gente tem um inimigo feroz. Então a gente praticamente aqui, ó, o diabo aqui, Jesus aqui, e a gente sendo usado. O Rogério, nada. Então, uma pergunta assim, as pessoas muitas das vezes nos procuram assim, pedindo oração, mas também a gente não pode ficar esperando também as pessoas
nos pedir oração. Como você estava aqui, a gente está com um clamor 3 horas, né, da tarde, orando pela nossa família. 5 horas da manhã, eu e Hebe fizemos esse propósito de intercessão, de nós estamos orando pela igreja, pela cidade de Conceição de Jacaraí, o nosso bairro. Então a gente também não fica só esperando as pessoas chegar até nós. Nós temos que ter essa iniciativa que o Espírito Santo... É porque também muita gente não chega, né? Muita gente, vocês sentem, né? Exatamente. E a gente sabe da necessidade. A gente sabe da necessidade do nosso bairro. A gente sabe da necessidade que tem o catatal, essas drogas que a gente está vendo aí entrar. Então a gente não pode ser omisso, a gente não pode parar. Nós temos que realmente clamar, não ficar só esperando ele chegar até nós. Nós temos que ir, porque Jesus falou, vai, então a gente tem que ir. A gente tem que orar, a gente tem que clamar. A gente não pode parar de clamar, as pessoas vindo até nós, ou não vindo até nós pedindo, nós temos que pedir pelo nosso povo. A pergunta é qual mesmo? Não, já é outra. Já é outra? Ah, tá. Qual o objetivo da intercessão? O objetivo da intercessão é isso, é você suplicar, é você clamar pela vida de uma pessoa. Você saber que aquela pessoa ali precisa de libertação ou precisa de salvação. E você tá ali se colocando mesmo à disposição daquela pessoa, que como eu já falei aqui, muitos não têm forças, porque o inimigo ele faz isso mesmo. Vocês que são adolescentes, que vocês estão começando a caminhar agora, o inimigo ele vai a todo momento querer atingir vocês com alguma coisa. Seja com uma palavra errada que alguém fale, ou seja com algum ato de algum amigo, amizade. Então, assim, é isso, a intercessão é isso, é você saber que as pessoas precisam dessa salvação, dessa libertação. E todo mundo, todos nós somos ministros do Evangelho. Então, a gente precisa levar essa salvação, precisa levar essa palavra de libertação, essa palavra de cura, levar Jesus para as pessoas, né? E é isso, a intercessão é isso, é você se colocar mesmo à disposição de uma pessoa pela vida dela e ter amor, porque todo o trabalho na igreja, gente, todo o trabalho na igreja, se você não tiver amor, você não consegue executar. Olha, eu tô passando por isso, negócio de liderança aqui dentro do grupo, porque tô lidando com outras pessoas, né, aí é muita coisa, aí eu tenho que gostar muito, tenho que querer muito, porque todo momento dá vontade de desistir, todo momento dá vontade de não quero mais, muita gente, sai, eu não consigo. E o trabalho de intercessão é a mesma coisa, porque tem muita gente que você tá vendo ali, que precisa de libertação, você se propõe em estar ali orando, jejuando pela vida da pessoa, e a pessoa tá ali, ó, Em outro mundo, em outro mundo, não vê que precisa, Sim, tá. sabe? Ai, meu Deus. Então, assim, aí que entra o amor. Aí que entra o amor ao próximo, né? Porque o Senhor, ele falou, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar é isso, é você ver que a pessoa realmente, ela tá nem aí, mas que ela tá precisando, que ela tá necessitada de Jesus, de libertação, de transformação. A intercessão é isso. Eu mudei muito nessa questão também de amor, tipo, de ter que amar pessoas, ter que amar vidas. Porque eu sou muito pavio curto, né? Eu sou muito, tipo, você é você, eu sou eu, cada um por si e acabou. Mas eu mudei muito porque agora eu ligo, tipo, a pessoa não vem nas reuniões, já vou lá, chamo, falo, pergunto o que tá acontecendo. A Priscila também, né, dá um empurrãozão. Aí a gente fica, tipo, agora eu tô aprendendo muito com isso, porque eu acho que todo adolescente tinha que ter uma oportunidade assim, pra poder ser líder de um grupo. Porque aí você vê, né, o que o nosso líder passa e vê que muitas coisas mudam na nossa concepção, muitas coisas mudaram na minha cabeça. É isso aí. É porque você está adquirindo o amor por vidas. O trabalho de intercessão é isso, interceder é isso, é você ter amor por vidas. É você querer que aquelas vidas, que aquela pessoa seja liberta. Seja liberta e é isso. E você se colocar na brecha por aquela pessoa, você se colocar à frente ali, eu vou estar junto com você. E não é só uma oração, né? Igual a gente já falou que é a diferença de oração e de intercessão. Ora por mim, tá bom, vou orar. Quando você se propõe de realmente interceder pelaquela pessoa e orar pelaquela pessoa, você tem que orar, você tem que interceder. Você tá ali fazendo um trabalho mesmo de intercessão, entendeu? Não é só, tá bom, quando eu lembrar eu vou orar. Não, é interceder mesmo, busca mesmo, isso aí.
E às vezes a gente se nega, né? Porque você, agora, se falando, você está vendo essa liderança, e muitas das vezes a gente se nega, a gente tem que se negar. Sim. Porque a gente tem que olhar para o outro. Aham. E a gente começa a amadurecer. E a intercessão também, ela nos amadurece. Porque a gente não começa mais a olhar para nós, para as nossas necessidades. Porque às vezes essa é a diferença da oração e da intercessão. Porque às vezes a gente ora pela gente, a gente ora pela nossa família, a intercessão a gente já começa a negar, a gente já não ora mais pelas nossas vidas. A gente ora por aquele que não pode orar. A gente ora por aquele que está ali caído, está ali numa situação difícil. E é a mesma coisa aí que você está passando. Você como líder, agora você está vendo que às vezes você não pode olhar mais para você. Sim, muito Agora você tem que olhar para o outro. agora pra mim o Espírito Santo cuida de mim. Você tem que olhar para o outro, porque você tem que cuidar do outro. E muitas das vezes nós não queremos cuidar do outro. E a gente cuida do outro em oração. Eu estou orando por você, eu estou cuidando de você. Eu estou pedindo para Deus guardar a tua vida. Então eu estou orando, então a gente tem que olhar. E muitas das vezes a gente não quer orar. Por quê? Porque dá trabalho. Às vezes a pessoa, não quero interceder, porque eu vou ter que ficar ali orando, buscando. Ele viu, não tem hora. Quando você começa a clamar, você tem que vir. Não, se você se ajoelhou, falou, Senhor, eu vou clamar por aquela vida. Eu não sei que hora que eu vou sair dali. Às vezes você ora, quando você vê, já é noite. Tem gente que fica o dia inteiro. Exatamente. Tem gente que fica o dia inteiro clamando ali para aquela pessoa. Então, quer dizer, já não é mais você. Então é assim, já não é o clamor, a intercessão já não é mais você. É a vida do outro. Então, quanto que você ama? Quanto que você ama? Quando que você ama o teu amigo, o teu irmão, aquela pessoa que está lá doente numa cama? E quanto que você ama aquela pessoa que você não gosta também, né? Quanto que é muito você... assim, os adolescentes Porque, eles sofrem muito a de intercessão implicância. a gente faz por pessoas que a gente não conhece. A intercessão geralmente por pessoas que não conhecem. E quanto que você ama aquela pessoa que você não conhece? Porque é muito fácil a gente amar quem a gente conhece. Difícil é você interceder por aquela pessoa que você não conhece. Interceder pelo povo da África. A gente não conhece, mas a gente sabe que tem muitas pessoas lá na África passando por situações difíceis que estão sendo maltratados por causa do Evangelho. E a gente tem que interceder por essas pessoas também. Por as pessoas que a gente não conhece, por aquela pessoa que está passando fome, por aquele amigo que te deu um tapa na cara. A gente tem que interceder. A gente tem que interceder. Então é uma coisa, como a Andressa falou, a gente tem que amar. A gente tem que amar. Então, para a gente ser o intercessor, Ninguém falou que ia ser fácil. mas Jesus falou que não ia ser fácil. E para a gente realmente querer ser o intercessor, a gente tem que deixar um pouquinho a nossa vida. Porque quando a igreja chama, a gente fala igreja, mas quando Jesus chama, você tem que estar disponível. Porque o soldado ele tem que estar, gente, disponível. Qualquer chamada. Jesus não chama aquele que não está disponível. Jesus só chama aquele que está disponível. Então que vocês sejam disponíveis na obra do Senhor. Amém? E é isso, gente. Muito obrigada, minhas soldadas. Ô, tia Claudinha, fala da oração, tá? Todo dia, 3 horas. Fala, chama eles aí, chama, tia. Gente. Oração todo dia, 3 horas. Isso aí é obrigação de vocês do meu grupo, tá? Oração todo dia, 3 horas da tarde. Tem hora para começar 3 horas, não tem hora para acabar. É isso. Eita, meu Deus, forte. E é isso, obrigado, minhas soldadinhas. E é isso, Eliel, acabou. Tchau, gente.